Glória a Deus. Você está feliz? Amém? Vamos aplaudir o Senhor, querido, nessa noite. Deus é merecedor, amém? Deus preparou todas essas coisas, querido, para que hoje a gente pudesse estar aqui na casa do Senhor. Então, entenda uma coisa. Se nessa noite, querido, você está triste, tenha uma certeza de uma coisa: o Espírito Santo vai alegrar você. Se nessa noite você, querido, necessita de uma cura, tenha certeza que o Espírito Santo nessa noite vai curar você. Mas não perca, querido, aquilo que Deus vai fazer. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia junto comigo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. A palavra do Senhor vai nos dizer assim. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é o quê? Loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Vamos colocar a mão no nosso coração. Querido, nessa noite eu quero convidar você a abrir a sua boca, querido, e falar para o Senhor. Entregar o seu coração para Deus nessa noite, querido, nesse momento tão especial. Um momento de entrega, um momento de ceia, onde nós vamos sentar na mesa para ceiar com o Senhor. Mas o mais importante que Deus anseia nessa noite é que a gente entregue o nosso coração a Ele, para que Ele possa, querido, com certeza estar em casa, se sentir, querido, à vontade na nossa vida nessa noite. Fala com Deus aí no seu lugar com as suas palavras. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, nós te louvamos, Deus, nessa noite. Bendizemos, Paizinho amado, sim, Paizinho amado, que a Tua presença, Deus, ela está em nosso meio, Senhor. Pai, nós te glorificamos por esse dia tão maravilhoso, Paizinho amado. Um momento, Deus amado, sim, quando nós vamos sentar à ceia, Senhor. Pai, lembrar, Senhor amado, sim, de tudo aquilo, Deus, que o Senhor nos deixou, Deus, para que a gente pudesse fazer, Senhor amado. Em nome de Jesus, Deus, nós estamos aqui, Deus, com o nosso coração, Deus, ansioso, Paizinho amado, para ter um momento, Deus, de intimidade e relacionamento contigo, Senhor. Pai, que o Teu Espírito Santo, Deus, possa assim, Deus, nessa noite nos tocar. Tocar no nosso coração, Deus, com a Tua palavra. Tocar nas nossas vidas, Paizinho amado. E fazer morada, Senhor. Pai, te manifesta assim, Deus, através da Tua palavra em nosso meio, em nosso coração. Assim nós te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, querido. Fique à vontade. O tema da palavra do Senhor nessa noite é: Ele ressuscitou. Amém? Glória a Deus. Queridos, uma palavra muito importante é essa: Cristo ressuscitou. Nós não podemos estar na nossa mente, no nosso coração, apenas a crucificação de Jesus, mas sim que Ele ressuscitou, Ele vive. Amém? Glória a Deus. Embora a ceia, querido, seja um memorial daquilo que Jesus fez, quando Jesus se sentou à volta da mesa, seus discípulos, Jesus estava falando algo para os seus discípulos: toda vez vocês se sentaram juntos, fazer isso em memória de mim. Mas Jesus não estava fazendo apenas em memória, Ele não estava falando em memória que eu serei crucificado e morto. Não, Jesus estava falando: a ceia traz o significado de uma aliança que eu estou fazendo com você. Que aliança é? Jesus estava sendo crucificado e pagando o preço, um alto preço por mim e por você. Um preço de sangue e de carne, querido, de sacrifício por mim e por você. Mas Jesus ressuscitou, amém? E Jesus deixa esse mandato, querido, para nós ceiarmos. Para quê? Para que a gente possa ter uma certeza no nosso coração. Nós temos uma aliança com Jesus. E o dia que Ele voltar, nós se sentaremos novamente, querido, nessa mesa ao redor, junto com Ele. E isso é uma certeza, que nós temos uma ligação com Jesus, querido, e com a palavra
dele, amém? Glória a Deus. Agora, voltando para o texto, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, Paulo vai dizer algo tão importante. Paulo vai dizer assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder do Senhor, amém? Paulo vai dizer que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Perecer, se perder, querido. Na verdade, o que Paulo quer dizer nesse versículo é que os que se perdem é referente às pessoas que não têm Cristo como seu legítimo pastor. Amém? Que não necessitam, querido, da salvação de Cristo e que não precisam, escute, ser submisso a Deus. A palavra da cruz, realmente, querido, é uma loucura para os que não compreendem o significado da vinda de Cristo, da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Agora, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, só um pouquinho mais para frente, versículo 14. Paulo vai continuar e vai dizer: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem o quê? Loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós, a mente de Cristo. Amém? O que Paulo estava falando, querido, referente a isso? Paulo vai dizer, para o homem natural, aquele que não discerne as coisas de Cristo, aquele que não entregou e não necessita de Cristo, Jesus Cristo, a cruz é loucura. Por que a cruz é loucura? Por que Paulo estava falando? Paulo estava falando para um povo, estava falando, ó, Cristo é o Filho do Deus Altíssimo, e Ele veio na cruz para nos salvar. Só que o povo estava debatendo, querido, com o apóstolo Paulo, porque como um Deus tão grande vai largar o seu Filho grandíssimo numa cruz, morrer assim como Ele morreu por nossas vidas. O povo estava gritando: Paulo, o que você está falando e você está pregando é loucura, é loucura. Então Paulo vai continuar dizendo: é verdade, é loucura para quem discerne na carne, mas aquele que entende as palavras de Cristo, aquele que tem intimidade com Cristo, discerne tudo espiritualmente. Ou seja, não tem como viver com Jesus, querido, se nós discernir a palavra de Jesus, querido, na carne. Mas se nós, querido, deixar o Espírito Santo vivenciar dentro de nós e criar, querido, sim, um fogo, com certeza, querido, você vai ver Deus, querido, fazendo todas as coisas. Você vai compreender isso aqui. E compreender, querido, por que você está aqui nessa noite. Você vai entender por que você está aqui. Você não está aqui por um acaso. Você está aqui, querido, porque um dia alguém morreu por você e deixou um Espírito Santo aqui dentro de você. O mesmo Espírito que estava em Cristo Jesus está aqui, está aí no seu coração. E sabe por que você está aqui? Mesmo às vezes, querido, dando uma vontade no meu coração, querido, talvez cheio de problema, talvez você, querido, talvez nem esteja com tanto ânimo para poder estar aqui nessa noite. Escute uma coisa que eu vou dizer para você: o Espírito Santo que está dentro de você está empurrando você, querido, para mais próximo de Cristo, porque Ele sabe de uma coisa: nós, longe de Deus, nós somos pessoas mortas. Nós somos pessoas, querido, na decadência. Nós necessitamos de Cristo. Nós necessitamos, querido, sim, do cuidado de Deus. Assim como Paulo vai dizer que aquele que não necessita de Cristo é como se fosse uma ovelha sem quê? Pastor. Se não de cuidar, estava, querido, à deriva. Uma presa fácil a qualquer problema. Amém? 2 Coríntios, acabamos de ler, vai nos dizer: ora, o homem natural não aceita as coisas de Espírito de Deus, do Espírito Santo, porque eles são loucuras e não pode entendê-las, porque elas se decidem em quê? Espiritualmente. Amém?
Agora abra sua Bíblia, querido. Hoje nós vamos ler bastante. Em João capítulo 14, versículo 18. Você que quer acompanhar, ler aqui. João capítulo 14, versículo 18, Jesus vai nos dizer algo assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Amém? Glória a Deus. Jesus, querido, nos deixa claro que não nos deixa o quê? Órfãos. Mas nos deixa o Espírito Santo, assim como nós acabamos de falar, querido. Ou seja, Jesus está onde? Dentro de nós. Há uma palavra que vai dizer que se refere que o mesmo Espírito que estava em Cristo Jesus, Ele está dentro de nós. Ele foi confiado a nós. Depois da ressurreição, querido, Jesus aparece aos seus discípulos e manda eles permanecer em um lugar. E a palavra vai dizer que, olha, eu serei assunto ao Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. O Espírito vai se apoderar de vocês. Aí então vocês seguirão. E o mesmo Espírito, querido, está dentro de nós. Toda vez que você diz sim a Jesus, querido, escute. Toda vez que você aceita Jesus como o único e suficiente, querido, Salvador da sua vida, da sua história, o Espírito que estava em Cristo Jesus, ele se apodera da sua vida. E dali para frente ele cuida de você. Ele cuida do seu caminho, te dá trajetória, querido, te dá vida. Te dá um espírito, querido, que estava em Cristo, um espírito, querido, não de medo, mas de ousadia. Alguém para vencer todos os problemas, um espírito que pode ir além daquilo que imaginamos. Amém? Embora a palavra traz referência, querido, assim como nós acabamos de falar de um povo que estava clamando a Paulo e dizendo: como pode um Deus grandioso se entregar numa cruz? Deus Pai, querido, jamais abandonaria o seu Filho. Por mais que pareça, querido, na cruz que Jesus estava sozinho, que Ele estava morrendo sozinho naquele lugar abandonado, a palavra vai dizer que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, embora ser trindade, querido, eles são uma pessoa só. Então naquela cruz estava Jesus e Deus, estava Jesus e seu Pai, querido, naquele lugar. Então, querido, os três se tornam em uma pessoa. E nós que confiamos em Cristo também somos um com Ele. Amém? Porque Cristo, o seu Espírito, está dentro de nós. Agora a grande pergunta não é se Ele está, querido, dentro de nós, é se Ele está vivo dentro de nós. A palavra nos deixa claro, querido, uma coisa, que Cristo, querido, toda vez que a gente diz sim, Ele se apodera de nós. Mas deixa eu perguntar algo a você: Ele está vivo dentro de você? O Espírito Santo está vivo dentro de você? Olha para a pessoa que está no seu lado e faz essa pergunta: Jesus está vivo aí dentro de você? Amém? Agora deixa eu perguntar a você, querido: Jesus está vivo dentro de você? Amém? Glória a Deus. Jesus está vivo aí no seu coraçãozinho, na sua vida? O Espírito Santo, querido, tem sido mais relevante dentro de você, ou a vontade da carne tem gritado mais alto? Gálatas capítulo 5, versículo 17 vai nos dizer assim: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Há uma briga constante, querido. Mas essa briga, escute, eu quero dizer para você, não é carnal.
ela é espiritual. É uma briga, querido, que é no mundo espiritual, por mim e por você. Só que nós também guerramos nessa briga, nessa grande batalha. Porque que nós tomamos algumas decisões. E nós, às vezes, querido, tomamos decisões pelo Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque às vezes, querido, quando nós desanimamos, querido, o Espírito Santo quer nos levantar, nos posicionar, querido, a gente puxa ele e deixa ele de canto. A gente deixa ele de escanteio, vamos dizer assim. Para quem gosta de futebol, fica no banco por enquanto. Deixa eu cuidar da minha vida. É verdade. Fazer uma outra pergunta. Então, para vencer, querido, o que precisamos fazer? Para o que nós precisamos fazer para fazer o Espírito Santo, querido, tomar o seu lugar nas nossas vidas? Quero deixar uma palavra para você. Convide a Jesus, querido, a entrar na sua casa, no seu coração, e ficar num lugar de honra na sua vida, dentro da sua casa. Essa é a primeira chave, querido, que você gira. Aonde, querido, que você vai vencer junto com o Espírito Santo. Aonde que o Espírito Santo vai tomar lugar na sua história. Quero deixar, querido, uma palavra aqui. Vocês conhecem o texto, aonde vai dizer, querido, que depois que Jesus foi assunto aos céus, depois que Jesus, querido, venceu na cruz, Jesus volta novamente. Quando Jesus voltou novamente, querido, ele ressuscitou. A palavra vai dizer que ele encontra 2 discípulos caminhando. E Jesus, querido, chega ao lado desses 2 discípulos e começa a caminhar com eles. E Jesus começa a observar eles e a observar suas conversas. A palavra vai dizer que eles começam a reclamar. Eles estavam empolgados quando Jesus estava, mas naquele momento ele estava voltando. 2 discípulos voltando no caminho de Emaús. A palavra vai dizer que eles estavam, querido, no alto. E daqui a pouco, quando Jesus, querido, distanciou um pouquinho deles, e Jesus voltou, e eles não conheceram mais Jesus. A palavra vai dizer que Jesus, caminhando pelo caminho, Jesus faz uma pergunta: por que vocês estão reclamando? O que vocês estão falando aí? E eles vão olhar para Jesus e vai dizer: você é peregrino nesse lugar? Você não conhece, você não ouviu falar de um certo homem chamado Jesus Cristo? Aquele que veio sim para restaurar todo o povo que estava perdido. Aquele que veio pagar um alto preço por aqueles que estavam perdidos. Ele vai dizer: mas por que vocês estão reclamando? É porque nós achávamos no nosso coração que ele ia vencer a cruz, ia vencer Satanás, que ele ia vencer tudo, porque ele é Deus. Só que até então ele morreu na cruz e nós estamos perdidos. Nós voltamos sozinhos. Estamos sozinhos. Somos derrotados. Acabou. Tudo que nós achávamos acabou. E Jesus começa a caminhar pelo caminho, querido, e não reconhecem eles. E Jesus começa a falar lá do tempo, querido, onde Deus tira eles do Egito, querido, do deserto. Ele vai falar: vocês não conhecem um Deus? Aquele que prometeu para vocês, aquele que é fiel para cumprir, aquele que tirou os seus pais dos escravos e se tornou vida. Aquele que falou, querido, a sua palavra continuou. Vai falar da descendência de Davi, desse Jesus que voltou, aquele que morreu na cruz por você. Sim, pois é, mas nós estamos sozinhos. E quando chegou, querido, ao caminho da sua casa, Jesus faz que vai mais longe e eles convidam Jesus a entrar na sua casa. Assim como eu falei para você, convide Jesus a entrar na sua casa. Quando ele convida Jesus a entrar na sua casa, não apenas entrar na casa. A hora que eles entram, Jesus entra na sua casa, querido, eles colocam o pão, colocam sim o vinho na mesa e puxam o primeiro lugar, o lugar da ponta da mesa, e deixam Jesus estar naquilo ali. O lugar de honra, querido. Você sabe que lugar de honra na mesa é o primeiro lugar da mesa. Eles entregam para Jesus. Jesus se senta naquele lugar. E eles sentados ali, ainda dignados, querido, não acontecendo para eles. Aquele homem que estava ali é um mero conhecimento de alguém que talvez cruzasse o seu caminho. Mas até então, querido, Jesus, quando tocou no pão, escute,
Jesus começou a repartir, eles começaram a analisar o que Jesus estava fazendo. Embora não saber ainda, Jesus estava ali. Jesus entrega o pão para um, entrega o pão para outro, e pega do vinho, querido, entregou para um, entregou para outro. Aí então, querido, abriram os seus olhos. Quando eles abriram os seus olhos, querido, e olharam a Jesus, quando eles olharam para Jesus, Jesus sumiu. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Para onde Jesus foi? Para onde Jesus foi quando Jesus sumiu? Uma pessoa, querido, que carrega problemas no seu coração. Uma pessoa, querido, que anda angustiada, que só pensa no natural da vida, escute, nunca vai enxergar Jesus. Nunca terá lugar para Jesus no seu coração. Mas quando você começa, querido, dar lugar para Jesus, seja ele no natural, entra na minha casa, senta no lugar de honra da mesa. Aqui quem manda é você, na minha família. Jesus começa a fazer, querido, entrar no seu coração. A palavra vai dizer que quando Jesus repartiu o pão, entregou para eles, quando eles abriram os olhos e conheceram que era Jesus, Jesus saiu da onde estava externo e entrou para o interno, dentro do seu coração. Jesus partiu para dentro deles. Sabe o que eles fizeram? Talvez querido, que estudaram essa palavra, vai dizer que eles chegaram, era de noite naquele lugar. A palavra vai dizer que o mesmo momento exato, querido, daquele momento que aconteceu, eles abandonam aquela casa e começam a correr. Eles passaram muitas horas caminhando, eles fizeram em poucas horas de volta. Sabe por quê? E ainda falavam um com o outro: por quê? Por que que pelo caminho, porventura, não ardia no meu coração e no seu coração, quando ele falava conosco? Isso é verdade, querido. Essa noite, querido, é uma pergunta para você, uma reflexão para mim e para você. É momento de ser. Está ardendo aí no seu coração o Espírito Santo? Ele arde, querido, verdadeiramente aí no seu coração. Ele está queimando, ele está brotando. E eles voltaram correndo, querido, para onde nunca deveriam ter saído. Às vezes parece difícil, damos a partida, arrancamos e logo começamos a diminuir a empolgação. Não é verdade? Quero deixar uma palavra, querido, para mim e para você nessa noite. Aliás, eu não. Perdão. Senhor, Deus colocou alguma palavra no meu coração para deixar para nós como igreja nessa noite. Abra sua Bíblia em Levítico, querido, capítulo 11. Levítico capítulo 6, perdão. Levítico capítulo 6, versículo 11. Quero deixar uma chave, querido, para que possa mudar a nossa vida, para que a gente possa vencer, deixar o Espírito Santo, querido, arder no nosso coração. Quando eu falo arder no nosso coração, não é arder nessa noite, é arder continuamente na nossa vida. Arder, querido, com foco e ter uma certeza no nosso coração quem é Deus. E a maior certeza, querido, que nós devemos deixar aqui dentro do meu e do seu coração é: Jesus está vivo. E Ele, embora está vivo, Ele está aqui no meu coração. Ele precisa brilhar na minha vida. Amém? Levítico capítulo 6, versículo 11, vai nos dizer assim: depois despira as suas vestes e vestira outras vestes. Ele levara a cinza fora do arraial para um lugar limpo. Versículo 12: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. No versículo 13: o fogo arderá
continuamente sobre o altar e jamais se apagará. Glória a Deus. Levítico capítulo 6, versículo 11, vai nos dizer, querido, que o sacerdote que tinha um compromisso e o zelo de cuidar pelo altar, aonde sacrificavam ao Senhor, o fogo ali naquele ardente, ele tinha um compromisso. Todos os dias, pela manhã, ele entrava naquele lugar, limpava as cinzas, querido, da lenha que tinha sido queimado, das ofertas, juntava tudo aquilo e levava para fora do arraial, para fora da cidade ou para fora do bairro. Não podia estar ali. Sabe o que me deixou, querido, no meu coração? Porque o sacerdote levava para fora do arraial. Ponto. Sabe por quê? Porque ele entendeu uma coisa: quem tem um Deus vivo não necessitam viver de lembranças. Guarde essa frase no seu coração. Quem tem um Deus vivo não necessitam viver de lembrança. Quem aqui já faz fogo, querido? Você faz um fogo para um churrasco, para algo, talvez para outro algo. Você sabe de uma coisa: muita cinza na sua churrasqueira vai fazer o quê? Vai abafar. Vai atrapalhar o fogo queimar, prender o fogo, ou de fazer aquilo que você quer, das brasas arder. Tem muita cinza. Então você necessita o que? Limpar aquela cinza para que novamente o fogo comece a arder. Novamente o fogo começa a criar estatura dentro da churrasqueira e faça um bom trabalho. O sacerdote entendeu essa coisa. Era necessário, querido, para continuar-se o fogo, limpar toda a cinza e colocar fora do arraial. Por que colocar fora do arraial? Isso foi um mandato de Deus para aquele homem. Porque tudo aquilo, querido, que foi expelido ali em cima daquele fogo, tudo que foi queimado, querido, era para ser esquecido. Ou seja, se você fez um pedido para Deus, se você confia no Senhor, e nessa noite, querido, você vai tomar a ceia do Senhor, e confie naquilo que Jesus fez por você. Talvez você chegou até esse lugar, escute, cansado, oprimido. Talvez você até chegou a esse lugar com algum problema, sei lá. E você vai tomar a ceia do Senhor. Escute, eu quero dizer algo para você. Entenda uma coisa: saia dessa noite daqui no seu lugar carregando algo no seu coração. Jesus venceu todos os problemas na cruz. Todos. Nós não necessitamos, querido, carregar problemas. Nós não necessitamos, mas pastor, eu tenho problemas, o que eu vou fazer? Simples. Entrega nas mãos do Senhor. Pega os seus problemas, entrega nas mãos de Cristo Jesus. Coloca no altar do Senhor, querido. E não mais carrega aquela cinza com você, aqueles problemas. Deixa que ali Deus, querido, vai se apoderar daquelas coisas, querido, e vai resolver para você. Só que isso não pode fazer mais parte da sua vida. Não tem como viver com Cristo, seguir uma vida com Jesus, querido, mas carregando algo no meu coração ainda. Os discípulos de Jesus Cristo, querido, eram fortes enquanto Jesus estava com eles. Mas depois que Jesus, querido, morreu na cruz e até Jesus no terceiro dia ressuscitar, eles estavam perdidos. Depois que Jesus veio a eles, escute, Jesus ainda teve umas conversas. Teve uma conversa com os dois discípulos no caminho de Emaús. Encontrou Pedro e João, queridos discípulos, pescando. Voltaram a fazer o que tinha antes. Jesus chama eles, senta, querido, junto com eles e fala: vocês me amam? Ou seja, vocês ainda não entenderam o que eu vim fazer para vocês. Vocês clamam. Jesus estava falando, querido, vocês clamam por salvação, vocês clamam por uma novidade de vida, mas mesmo assim vocês ainda continuam vivendo. É tempo do despertar, é tempo de nós seguir em frente. Daquele momento em diante, sabe o que aconteceu? Pedro entendeu. Pedro e João, querido, mas é verdade, o que nós estamos fazendo? Jesus morreu por nós e Ele está vivo.
Não, nós decidimos um dia largar tudo e viver com Cristo. E o que nós estamos fazendo hoje? Ainda bem que Jesus voltou para nos despertar. Vamos para frente. Jesus, querido, sai e Pedro continua, querido, os discípulos. E eles vão para o templo, querido, onde era para eles estarem, ministrando para as pessoas. E eles encontram um homem que estava paralítico. E eles vão dizer: o que você está fazendo? E esse homem pede moedas a eles. Ele vai dizer: olha, moeda, ouro e prata eu não tenho para dar para você, mas eu carrego algo no meu coração, vai mudar a sua história. Deixa eu dizer algo para você nessa noite, querido. Algo que você carrega no seu coração pode mudar a sua história hoje. Ele sai, aquele homem pulando, querido, dançando. E sabe o que Pedro faz? Vamos para dentro, vamos glorificar o Senhor lá dentro, vamos se juntar. Cinzas só traz lembranças e sufocam o fogo. O fogo deve arder novamente. Não viva de lembranças. Tem mais um ponto nessa história. Todos os dias pela manhã o sacerdote fazia o quê? Colocava lenha, para que o fogo continuasse ardendo continuamente. O fogo não era o sacerdote que colocava, mas sim Deus. A responsabilidade do sacerdote era só limpar e colocar as lenhas. O fogo era o Espírito Santo de Deus que colocava naquele lugar. O sacerdote tinha um compromisso, era colocar lenha, para que o fogo continuasse ardendo. E aqui que fica uma reflexão para mim e para você nessa noite. Coloque de pé, por favor.